Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o assunto da nossa aula é ensino fundamental, anos iniciais e finais, estrutura, currículo e transição, certo? Com duração de 9 anos, de idade que você começa aos 6 e vai aos 14 anos, existe duas fases. As iniciais, certo? Do primeiro ao quinto ano, e as finais do sexto ao nono ano, tá certo? Se você está pulando de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Sou o professor Henrique Brandão, formado em pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú. Eu tenho várias pós em diversos segmentos, entre elas tecnologia digitais aplicadas à educação, coordenação pedagógica, docência do ensino superior, educação especial e atualmente estou cursando Libras. Minhas práticas e vivências é aquele detalhe, né? Você deve estar se perguntando. Se você acompanha o início do começo desse canal, desde o primeiro vídeo, deve estar se questionando. Tá, e cadê a educação infantil? Calma, a aula já está pronta. Agora, por que eu iniciei o ensino fundamental? Simples, porque eu estou jogando de forma aleatória, indo em vários cantos, sem uma forma linear. Ou seja, está tudo de forma aleatória para, digamos, não me apegar ao progressismo, e sim ir de um lado, de para o outro, para depois se articular de forma dependente, certo? Então, minhas práticas e vivências são metodologias ativas, implementação das novas tecnologias e mediação pedagógica, inclusão digital, robótica, programação lúdica, web 4.0 dos anos iniciais, e também sou professor dos anos iniciais, certo? De preferência ao terceiro e ao quinto ano. Esta aula tem muito a minha prática, tanto teórica e tanto minha execução com os alunos, certo? Os objetivos da aula é compreender a estrutura do ensino fundamental da LDB, o artigo 32, diferenciar os alunos dos anos iniciais ao primeiro do quinto ano e aos anos finais do sexto ao nono, analisar o processo de transição entre as duas fases e, é claro, resolver exercícios propostos na aula. Certo? Vamos falar a definição oficial. O ensino fundamental ele é a etapa obrigatória da educação básica, com a duração de 9 anos, ou seja, é a formação mais longa do educando da educação básica, que visa a formação básica do cidadão mediante o seu desenvolvimento da capacidade de aprender e a compreensão no meio natural e social. Tudo isso na LDB. Se vocês não estão sabendo ainda, se vocês não estão ligados, cientes, eu gosto de usar documentos que se articulam para gerar essa aula, certo? Então, eu estudei bastante, eu usei referências bibliográficas, referências acadêmicas, jurisdição para reforçar a minha teoria aqui com vocês, certo? Nada aqui é inventado, tá bom, gente? Os três pilares para fixar, que é obrigatório, a duração e a formação básica. O obrigatório por quê? A matrícula compulsória dos 6 anos aos 14, certo? Ou seja, ele tem duração de 9 anos. 5 dos anos iniciais, mais 4 anos finais. E a formação básica dele desenvolve a capacidade de aprender a compreensão de mundo. Não estou falando em nenhum momento técnica especializada, é a base cidadã de tudo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Entenda, ele é obrigatório, certo? Ele tem duração de 9 anos e a sua formação é básica. Pode ser tanto da escola pública, tanto da escola privada, certo? Existe sim diferenças, certo, do ensino privado para o ensino público, que mais para frente vou falar sobre isso. Duas etapas, né? Duas fases e uma etapa, certo? Não é uma coisa só. As duas fases são bem distintas entre si, embora que faça parte da mesma etapa da educação básica. Os anos iniciais, por exemplo, ele parte do pressuposto do primeiro ao quinto ano, dos 6 aos 10 anos de idade. Ele é um professor polivalente, uma única referência docente para diversas disciplinas. E os anos finais, do sexto ao nono ano, dos 11 aos 14. Os professores especialistas, mestres, doutores, o componentes curricular, disciplinas fragmentadas, certo? Enquanto o pedagogo, o professor polivalente, ele tem várias disciplinas, é responsável por articular essas disciplinas, e os professores, eles são uma única etapa, ou seja, o professor com sua única metodologia de ensino, né, para encarar uma turma. Neste caso,
eu posso definir tanto professores iniciais, tanto os finais. Por que eu estou falando isso? Os iniciais, o pedagogo, ele tem um compromisso de se preocupar com aprender, não só com uma disciplina, várias. Já o professor dos anos finais, ele é preocupado em ensinar aquela única disciplina. E quando eu falo fragmentado, é porque não existe totalmente uma articulação de um professor para o outro. Pode sim existir disciplinas, interdisciplinaridades, que possam se uni-las, dependendo do PPP, dependendo dos professores, como existe uma articulação ou não, mas cada professor ensina do seu jeito, certo? Tá bom? Já deixando um gancho por aqui, a transição do quinto para o sexto ano é um dos momentos mais críticos da trajetória escolar e eu vou detalhar isso com calma. Assim como existe da educação infantil para o ensino fundamental do nível 5 ao primeiro ano, existe também uma ruptura do quinto ano ao sexto ano, certo? Então existe essa transição sim. Minha base legal, como eu sempre gosto de usar LDB, no artigo 32 ao artigo 34, tá bom? O desenvolvimento da capacidade de aprender tendo os meios básicos, o pleno da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia e das artes, dos valores fundamentais da sociedade. O ensino fundamental será presencial, sendo à distância, utilizando como complementação de aprendizagem em situações emergenciais. Esse artigo 32, inciso 4, é referência à pandemia de 2020, que durou aproximadamente quase 2 anos, né, de calamidade pública de saúde. E o artigo 34, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, critério dos sistemas de ensino. Reparem da palavra progressivamente. É uma meta gradual, não é uma obrigação imediata, certo? Os anos iniciais do primeiro ao quinto ano, o professor polivalente ele é um professor regente que conduz a maior parte das disciplinas. Isso cria um vínculo afetivo e continuidade pedagógica fundamentais para a criança pequena. Alfabetização e letramento, foco em central no primeiro e no segundo ano. Vale lembrar que esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de julho de 2026, onde tivemos um novo PNE, tá? Que em breve eu devo falar sobre isso futuramente, não tem aula pronta ainda. A sexta, até a 10ª aula, que vocês irão ver em breve, não fala do novo PNE. Enquanto o PNE de 2014 a 2024, com prorrogação de 2025, ele foi revogado já, o novo PNE fala que agora a alfabetização não é mais vinculada até o terceiro ano, e sim ao segundo. Certo? Voltando aqui minha linha de raciocínio, a alfabetização e letramento, né, que foca do primeiro e segundo ano, voltado ao domínio da leitura, escrita e operações em matemáticas básicas. Tudo isso voltado ao o inciso 21 na prática. Linguagem lúdica, jogos e brincadeiras dirigidas e atividades concretas são recursos pedagógicos centrais. Nessa fase, não dá para ensinar uma criança de 6 anos do mesmo jeito que se ensina um adolescente, minha gente. É uma rotina estruturada, com rotinas fixas, previsíveis, certo? Que ajuda a criança a desenvolver autonomia e segurança emocional já. Então você tem que ver aqui, entender uma coisa. Essas 4 características, professor polivalente, pedagogo, alfabetização e letramento, linguagem lúdica e rotina estruturada, é o que define o professor. Tá bom? Certinho? Tranquilo? Essas são as 4 características que definem o pedagogo por ele estar conduzindo várias matérias em um único ano. Certo? O que torna, eu vou deixar aqui um adendo, o que torna essa disciplina um pouco mais interessante, dependendo do coordenador, tem coordenadores que são flexíveis ou não, eles podem atender as demandas do professor. Por exemplo, um professor pode chegar nesse coordenador e falar, eu queria dar continuidade com essa turma até o quinto ano, certo? Se não for pedir muito, existe essa regra. Existe, não é uma regra, e sim uma articulação para deixar o ensino mais flexível, mais dinâmico, mais lúdico, certo? Só que também tem seus contras, né? Assim como existe um pedagogo do segundo ano, existe o outro pedagogo no terceiro ano. Mas tudo vai sendo articulado entre os funcionários e a coordenação pedagógica.
Já os professores dos anos finais, né, do sexto ao nono ano, já falei, são professores especialistas, são professores mestres, doutorados, não que os pedagogos não sejam, certo? Mas eu acredito que os anos finais são os anos mais cruciais. Por que que eu estou dizendo isso agora para vocês? Porque são características diferentes, já é a primeira parte já. Cada disciplina tem um professor formado especificamente em uma área, o currículo é fragmentado, o conhecimento se organiza por componentes distintos, matemática, português, história, geografias, cada um é separado, minha gente. A não ser que haja uma interdisciplinaridade, a não ser que haja, de fato, uma articulação de ensino muito melhor. Por exemplo, se o professor de geografia quiser conversar com o professor de história para falar sobre tal assunto, é previsto. Existe uma maneira de acontecer. Lembre-se que tudo é articulado com a coordenação pedagógica. Existe uma autonomia de um ensino-aprendizagem, sim, ser levada adiante, certo? Autonomia crescente, tá? Que é o aluno adolescente é estimulado a desenvolver organização própria e responsabilidade individual, bem diferente da rotina guiada pelos anos iniciais. Ou seja, aqui os professores dos anos finais eles vão sim gerar e já querem que os alunos sejam mais autônomos dos seus estudos, tá? Eles já querem, eles não vão esperar. Cada um, claro que cada um tem o seu ritmo de aprendizagem único, só que eles já querem que os alunos já sejam já safos. E se você não sabe o que é safo, é uma linguagem desenrolado na gíria militar, tá, gente? É bem provável que futuramente eu possa ser professor de cursinho preparatório, né, de pedagogia ou de alguma matéria específica, e eu vou usar gíria militares para me identificar com esse público, né? Bom, o pensamento abstrato, essa fase, existe uma inclusão com o estágio operatório formal de Piaget. Tá? Isso aqui foi uma observação minha. Quem são especialistas, o que estudam mais sobre Piaget, Vygotsky, dá uma observação aí, né? Eu usei uma prática voltada, ou uma teoria com essa prática, o que torna os anos finais um pouco mais desafiador, porque tem sim uma perspectiva de Piaget aqui no meio, certo? Bom, que tipo de transição do quinto ano, dos anos finais, dos anos iniciais, encara a partir do sexto ano? Múltiplos professores, maior carga coletiva, mudança de linguagem, impacto socioemocional, tá, minha gente? Isso também vai nas escolas públicas e nas escolas privadas. Eu sempre deixo os meus alunos cientes dessa mudança. Eu sempre deixo os meus alunos dos anos iniciais terem já essa bagagem, essa perspectiva aberta para os professores dos anos finais. Eu sempre falo assim para eles: gente, vocês vão encontrar professores bons, os meus colegas de profissão, como infelizmente vocês vão encontrar professores que só se preocupam com o seu salário e pronto. Principalmente no ensino público. Existe prós e também existe contras. Eu não falo só do ensino público no sentido no município, eu falo do estado também e do IF principalmente. O IF, né, quem sabe um dia eu faço um vídeo aqui de transição sobre a perspectiva, sobre esse olhar, né, da inclusão do ensino médio pela BNCC e qual é o compromisso do IF. Porque sim, os IFs, os Institutos Federais, do Brasil, eles são bem articulados, são professores maravilhosos, existe sim, de fato, uma estrutura muito elaborada, e eu tive esse olhar, não só com o ensino médio, mas também com os IFs também, certo, gente? Então, isso vale para tudo. Quanto mais cedo vocês souberem dessas transições, melhor e mais aceitável é a progressão dos anos posteriores, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu expliquei para vocês, múltiplos professores, de um professor regente para 10 professores, 9 ou 10. A perda do vínculo de um único de uma hora para outra, infelizmente, acontece isso daí. A maior carga coletiva, o volume de conteúdo aumenta e a exigência de organização autônoma também. Uma criança que ainda não tenha precisado disso tanto, né? A mudança de linguagem, vocabulário mais técnico, abstrato, ou até mesmo um professor não tem essa linguagem, ele pode ser um professor, né, com uma linguagem mais lúdica, um professor mais desenrolado, um professor mais tranquilo. Já tive professores do ensino fundamental, anos finais, que tiveram sim linguagens mais tranquilas de aprendizagem, certo? Um professor mais de maior relevância que estava preocupado com isso, né? O impacto socioemocional, insegurança, queda de desempenho e ansiedade são comuns nos primeiros meses ou até mesmo posteriores. Isso ampliamente é documentado na própria disciplina de pedagogia.
de testemunho de professores, e pode também ter documentos também, artigos falando sobre essa mudança. Neste momento, merece atenção redobrada da escola, da família, quem vai atuar profissionalmente nessa fase. Certinho? Componentes curriculares da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tá? Ela, ela é voltada a 5 áreas de conhecimento: linguagens, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Atenção para esse detalhe. A língua inglesa ela só se torna obrigatória a partir do 6º ano. Já caiu em várias provas já, tá bom? E curiosidade, o ensino particular, as escolas particulares, certo? Eles adquirem um pacote único, por exemplo, do inglês, tá? Nos anos iniciais, certo? Robótica também, certo? Existe matérias extracurriculares como artes marciais, judô, karatê. Eu já vivenciei isso, Libras também, certo? Mas isso são autonomias das escolas, certo? Das particulares. Então, querendo ou não, um professor, um aluno em escola privada pode ter mais bagagem que um aluno de escola pública, por causa desse pequeno detalhe, certo? É, ciências da natureza, que corresponde a disciplinas de ciências, ciências humanas, que engloba história e geografia. Lembra que eu falei para vocês? Se os professores quiserem se articular para fazer uma interdisciplinaridade, até que é previsto, certo? E ciência da natureza, que envolve a própria ciências em si. E o ensino religioso? Até agora, eu não vi nas escolas privadas o ensino religioso, tá? Mas o ensino público, ele é facultativo. Vocês têm que entender isso, porque é uma particularidade jurídica importante. Ou seja, é obrigatória pela escola, mas a matrícula é facultativa pelo aluno. A escola tem que oferecer, mas o aluno é obrigado a cursar, minha gente. Por quê? Porque o ensino religioso é voltado à teologia. Você vai aprender outras religiões. Por que isso? Porque o Estado é laico. Tá? A própria Constituição garante a importância do Estado laico. Então, o ensino religioso ele tem esse compromisso com o ensino fundamental. E curiosidade aqui, alerta de spoiler, o ensino religioso ele não é progressivo dos anos finais. Ou, no ensino médio, desculpa. Tá? Ele não é importante, ou não é que não é importante, ele só não dá continuidade para o ensino médio, certinho? Aqui é uma coisa única, eu procuro deixar meus materiais diferentes, autênticos, tá? Afinal, eu pesquiso e eu procuro colocar em prática. Então vamos lá, desenvolvimento conectivo da etapa, né, baseado na perspectiva de Piaget, minha gente. Então, se você é especializado em psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, agora é sua hora de botar aqui nos comentários sua perspectiva, se tá concreto ou não essa informação, tá, minha gente? Por quê? Porque só se aprende também conversando, também estudando, também lendo, se articulando e ensinando. Certo? Eu sempre paro para ouvir minha mãe, que é especialista em comportamento humano, em psicopedagogia, certo? Em várias pós voltada a isso. Eu sempre encaro a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, como o início, tá? E a psicopedagogia como a parte de aprofundamento da pedagogia, da educação. Por quê? É a deep web do comportamento humano. Não é todo pedagogo que vai querer aprender, né, psicologia comportamental, psicologia do desenvolvimento educacional. Não é todo pedagogo, tá, gente? Não é regra, tá? Pelo amor de Deus, tenham isso em mente. E como eu aprofundei um pouco esse conhecimento, estou aqui de braços abertos para ouvir vocês, tá bom? Deixando de lado aqui agora, eu escolhi o Piaget porque eu também estou aprendendo sobre ele. Então, vamos lá. Dos 6 aos 7 anos, a criança está no estágio final do estágio pré-operatório, o início do pensamento lógico, mas ainda dependente de elementos concretos e visuais. Dos 7 aos 11 anos de idade, o operatório concreto domina a classificação, seriação, certo? E a conservação, mas ainda precisa de objetos concretos para raciocinar, minha gente. O raciocínio é para o resto da vida, tá? Eu falo isso porque você vai encontrar raciocínio lógico para o resto da vida, questões absurdas de matemática. E o raciocínio lógico, ele é para a vida, não é para o ensino, não é para educação básica e educação superior, é para a vida, tá? E aos 14 anos de idade, né, incluindo aos anos finais, está o operatório formal, pensamento abstrato, hipotético e dedutivo, raciocínio sobre possibilidades. Isso explica do ponto de vista científico porque as duas fases
precisa de metodologias diferentes, né? Não é um capricho pedagógico ou inclusão, não, meu povo, é desenvolvimento conectivo real da criança e do adolescente. Então, aqui já deixar dentro esse material ou a perspectiva de Piaget, certinho? Bom, verificação de aprendizagem, tá? Deixo aqui para vocês o que vocês entenderam da importância do artigo 32 da LDB sobre os objetivos do ensino fundamental, tá? Quais são as principais diferenças pedagógicas entre os anos iniciais e os anos finais? O terceiro, quais desafios de transição do quinto para o sexto ano impõe ao aluno da escola? Isso aqui é o subjetivo, vai de cada perspectiva do professor. Deixa aqui nos comentários mesmo assim. E a quarta, como os estágios de Piaget se relacionam com a organização do ensino fundamental. Belezinha? Bom, agora vamos para os exercícios. Da BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento. Uma delas é das linguagens. Qual é a linguagem? Compreende as disciplinas como, exceto, das 4 alternativas, tá? Língua portuguesa, ensino religioso, educação física e língua inglesa. Gente, vocês marcaram a letra B, parabéns. Porque o ensino religioso, ele tem sua própria grade curricular única. Não está contida como de linguagens, língua portuguesa, educação física e língua inglesa, não está. Nós temos da LDB, o ensino fundamental obrigatório gratuito na escola pública tem duração total de 5, 6, 7, 8 ou 9 anos. Vocês têm a obrigação de saber. Tá? Se você pausou e leu, respondeu e botou a letra E, parabéns, porque sim, é 9 anos. Antigamente era 8, tá? Que era dividido entre 4 anos dos anos iniciais e 4 anos nos anos finais. Só se você viveu da caverna e não está sabendo disso ainda, certo? A proposta construtivista influenciou significativamente as práticas pedagógicas do ensino fundamental. Sobre essa abordagem, assinale as afirmações. O aluno é considerado um sujeito ativo na construção de conhecimento. Exatamente, meu povo. Exatamente. Então, a primeira está certa. Quem é meu aluno de escolas privadas sabe que isso é fundamental. Eu sempre falo para eles que o meu ensino, a minha linguagem, o conhecimento, o conteúdo não é para mim, é para eles. Eu faço com o maior amor, carinho e dedicação, certo? Respeitando a realidade de cada um, certo? E eles trazem sala de aula. Por isso que comigo, né, o ensino se torna significativo. E nem é por isso que o ensino é perfeito. A realidade da educação não é uma das melhores, mas vê-los como testemunha, deixando essa primeira afirmação correta, é o que torna meu sentimento de dever cumprido diário. A aprendizagem ocorre por meio de interação com objetos de conhecimento e com o meio. Exatamente. E detalhe, não é nem Piaget. Eu acredito que é Vygotsky aqui, tá? 3. O erro é compreendido como parte do processo de ensino-aprendizagem. Sim, eu sempre deixo isso ciente aos meus alunos. Eu não sou aquele professor carrasco, Duque de Caxias, que o erro não faz parte de forma significativa. Gente, ele faz parte sim. É errando que se aprende. Eu sempre deixo isso ciente aos meus alunos. Eu sempre falo para meus alunos, não tenham medo de errar comigo. Eu quero que vocês errem. Porque quando o cara acerta, eu dou uns parabéns. Mas quando o meu aluno erra, eu dou mais parabéns ainda. Sabe por quê? Porque pelo menos ele tentou. Ele tentou. Tá bom? 4. O professor assume papel passivo, sem intervenção pedagógica. Eu disse isso? Tudo bem que eu não disse isso na teoria. Mas, para você ver como o ensino fundamental ele abrange a prática docente. E em breve vai ter didática, meu povo. Então, sim, se você tiver o mínimo de neurônio possível, essa afirmação está equivocada. O correto que se afirma é a letra A, B, C ou D ou E, minha gente. Então, se você botou a letra A, parabéns, você está no caminho certo. No ensino fundamental 2, ou seja, anos finais, os processos de ensino-aprendizagem devem considerar que os estudantes desenvolvam de forma homogênea. Parou por aqui? Por quê? Não. De maneira igual, permitindo a aplicação de metodologias padronizadas. Elimina. Eu não falei isso? Tudo bem que eu não falei, mas eu acabei de falar que
que os professores de específicas, cada um de ensina de um jeito diferente, jeito único. E, meu povo, se os professores têm esse meio no meio, os alunos também têm, cada um aprende no seu ritmo. B. Responde de forma adequada às estratégias centralizadas exclusivamente na exposição oral do professor regente. Não! Aprendo prioritariamente por meio de memorização. Parou? Letra D. Apresentarem diferentes ritmos, estilos e formas de aprender, exigindo práticas pedagógicas diversificadas. Gente, letra D. Com certeza é o que mais bate com essa aula. Vai ter aprofundamento, tá? Vai ter aprofundamento dos anos iniciais, dos anos fundamentais, didática, eu vou falar um pouco sobre isso, mas para vocês verem que as etapas da educação básica, ela tem esse aprofundamento, certo? Eles têm esse aprofundamento, embora que eu não tenha ensinado da minha teoria, eu ensinei um pouco de forma jurídica e um pouco de forma científica, psicológica no caso, que envolve um pensamento pedagógico que é Piaget, certo? Dos anos iniciais do ensino fundamental, o trabalho com diferentes linguagens amplia as formas de expressão, comunicação e participação das crianças em práticas sociais variadas. Sobre essa composição dos componentes curriculares relacionadas à área de linguagens desse segmento, assinar a alternativa correta. Letra A. A área de linguagem dos anos iniciais é composta por língua portuguesa, educação física e música. Não tá faltando uma disciplina aí, não? Não é artes, não? Porque música já inclui artes. Ela está contida dentro da disciplina de artes, da grade curricular. Então, a letra A está exclusivamente errado. B. Nos anos iniciais, a área de linguagens inclui apenas língua portuguesa, sendo as demais linguagens trabalhadas de maneira opcional. Negativo, está errado. E se você botou letra B ainda, sei lá, combisou isso e você marcou letra B de bobo, tá, gente? Letra C. A área de linguagens engloba exclusivamente arte e educação física nos anos iniciais. Exclusivamente? Errado. Letra D. Nos anos iniciais, as áreas de linguagem é composta por língua portuguesa, artes e educação física, tá? Aí eu pergunto pra vocês, tá certo ou tá errado? Ele perguntou anos iniciais, certinho? Será que tá? Será que tá, meu povo? Agora desafio você. Ou letra E, a área de linguagem dos anos iniciais inclui somente arte e língua inglesa. Então, gente, se você marcou letra D, parabéns. O único detalhe aqui é tomar cuidado de anos iniciais e anos finais. Certo? Tá bom? Nós temos de resolução na CNE, da CB, no número 7 de 2010, fixa as diretrizes curriculares nacionais. Aí você pergunta para mim, professor, você não ensinou nada de diretrizes curriculares nacionais. Mas calma, meu povo, calma. Escuta, olha a questão com calma. Para o ensino fundamental de 9 anos. Opa! Então, envolve teoria e prática. E em breve vai ter sim diretrizes curriculares nacionais. Não se preocupe. Sem considerar a jurisprudência, doutrina ou quaisquer outras fontes do artigo 5, estabelece o direito de construir como fundamento a maior dessas diretrizes. Assinale a alternativa correta. Direito de aprendizagem de forma formal e estruturada, com base de conteúdos curriculares previamente definidos pelo sistema de ensino. Será, meu povo? Letra B. Direito à formação técnica profissional integrada ao ensino fundamental, condicionada ao desempenho mínimo anual de estudante. Formação técnica? Tudo bem que isso voltado aos IFs, mas não é a letra B. Ela não está de forma única aqui. C. Direito à progressão continuada, independente da consolidação das aprendizagens essenciais. Essa letra C está equivocada. Letra D. Direito à educação entendido como direito inaviável do ser humano e condição para o exercício da cidadania. Olha, essa aqui é uma questão que pegou realmente vocês. Eu eliminaria a letra B por enquanto, mas se você tiver uma noção do que se trata das diretrizes curriculares nacionais, que o ensino fundamental está contínuo nela, isso incentiva você a estudar cada vez mais, porque lembre-se, minhas aulas não vão parar. Eu vou sempre articular uma coisa com a outra. E lembre-se, a partir de agora, se você não sabe, aprenda comigo através do erro. Certinho? Se você marcou a letra D, parabéns.
Porque direitos de aprendizagem de forma formal e estruturada em conteúdos curriculares previamente definidos pelo sistema de ensino poderia confundir vocês, meu povo. Poderia. Eu mesmo posso achar que aquela questão bate, né? Mas por isso que vocês têm que entender mais sobre o ensino fundamental, porque ele sempre está contido da LDB, da BNCC, das diretrizes curriculares nacionais. Se brincar ainda, os parâmetros curriculares ainda está valendo, mesmo com a ingressão do nono ano, meu povo. Não se esqueçam disso. Ó, na resolução de número 7 de 14 de dezembro de 2010, fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Orienta que o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes, letra A, B, ou C ou D. De novo, mais uma questão envolvendo diretrizes curriculares, mas deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui rapidinho. Essa questão também envolve a LDB. Tá? Então, as diretrizes curriculares nacionais, ela articula-se com a LDB, tá? Então, se você não tem conhecimento prévio da LDB e das diretrizes curriculares, pelo menos se você é um professor que está atuando tanto no ensino particular principalmente, ou estudando, sabe que a BNCC garante a formação, os conteúdos indígenas, africanos e europeias, tá? O lado entre aspas, que você ensina isso quase tudo de forma repetitiva do terceiro ao quinto ano. Tá? Eu já dei aula do terceiro ao quinto ano em escolas privadas e ele sempre repete esse mesmo assunto, algumas coisas mais aprofundadas. Número 8, de acordo com a resolução número 7 de 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, no artigo 29, destaca a importância de assegurar aos alunos o percurso contínuo de aprendizagem. Para isso, é necessário manter independentes todas as etapas da educação básica, priorizar apenas os anos iniciais do ensino fundamental, substituir a articulação entre as etapas por avaliações padronizadas, restringir a articulação pedagógica do anterior do ensino fundamental, articular a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ó, dá para eliminar a letra B, C e D. A A ficaria um pouco com dúvida, não vou mentir, mas eu acredito que a letra E é mais articulada com o nosso contexto atual. Articular a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Olha aí, olha aí. Existe sim essa valorização do ensino anterior. O pedagogo que vai atuar no primeiro ano, ele já tem que ter a documentação da avaliação do aluno, certo? Para o que pode ser melhorado, o que pode ser formalizado, o que pode ser melhorado. Já repeti melhorado duas vezes, né? Isso chama-se planejamento diagnóstico. No próximo vídeo eu vou falar os tipos de avaliações. Aí vai de cada docente como existe na teoria para a prática, certo? No exercício número 9, mais uma questão jurídica, mas olha, Lei de Diretriz de Bases da Educação Nacional. O ensino fundamental obrigatório e possui regras específicas. Assinar a alternativa que apresenta corretamente as características desse nível de ensino. A. Tem duração de 9 anos, é gratuita a escola pública, inicia aos 6 anos de idade. Gente, ele quer saber o ensino fundamental. Eu acredito que essa é a resposta mais correta. Mas vamos ver aqui as outras questões. Vamos logo aqui marcar. Mas vamos ver aqui as outras questões. Tem duração de 10 anos, inicia-se obrigatoriamente aos 7 anos de idade. Não. Primeiro que está errado, tanto no início quanto na duração. C. Não é obrigatório e pode ser cobrado nas escolas públicas. Tá. Ele não é obrigatório e pode ser cobrado nas escolas públicas. Tá a questão um pouco contraditória aqui, né, meu povo? Como é que ele é Como é que ele pode ser cobrado se não é obrigatório? D. Destina-se apenas à preparação do ingresso para o ensino superior. Não! Não! Negado! Ele é iniciado, sim, de forma obrigatória. Olha o que eu estou falando. A educação infantil, ela se inicia aos 4 anos e é para o resto da vida. O ensino fundamental entra nesse mesmo contexto. Inicia-se ao 6º ano e vai até para o resto da vida, tá? Letra E, pode ser substituído em cursos livres a critério da família. Negativo. Então, a letra A, com certeza, foi mais correta.
No processo de formação dos estudantes é fundamental para que eles tenham contato com as diferentes formas de expressão e comunicação. Assinale as afirmativas a seguir e analise as afirmativas a seguir e assinale as alternativas corretas. O ensino fundamental deve possibilitar os estudantes conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo. Até aqui tudo bem. 2. As práticas de linguagem do ensino fundamental devem incentivar os estudantes a ampliarem suas possibilidades de participação da vida social e colaborar na construção da sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Sim! As práticas de linguagem do ensino fundamental dispensam a colaboração na construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Gente, eu creio que você marcou a letra B. Porque a C dispensa não. Dispensa não, meu povo. Dispensa não, tá? Referências e próximas aulas. Como vocês sabem, eu usei bastante a LDB, a Base Nacional Comum Curricular. Eu usei um pouco da Psicologia da Criança, certo? E eu usei também a resolução do número 7, tá? Usei também um pouco de Neves, da transição da educação infantil para os anos fundamental. Fique à vontade para pesquisarem. Próximas aulas, avaliação. Olha aí, gente, educação infantil. Mas, professor Henrique, por que tu não quis começar com a educação infantil? Simples, porque eu atuo mais na educação do ensino fundamental, anos iniciais. Então, já queria começar logo naquilo que eu tenho mais prática. Eu fui, sim, professor auxiliar na educação infantil, em 2019. Tenho um pouco de bagagem, só que detalhe, aquela bagagem não define pelo resto da minha vida. Não define. Certo? Eu fui muito bem acolhido pelo ensino público como estagiário. Existe um pouco de preconceito com a educação infantil em relação a homens atuarem, e eu até que entendo isso, mas eu fui muito bem acolhido pela comunidade escolar, pela a gestão e a coordenação da minha escola, e principalmente pela minha professora titular na época. Certo, meu povo? Gente, muito obrigado por estarem até aqui, por ter assistido. Dê um like, favorito e comente, certo? E até a próxima. Fui!